A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos nesse canal aqui, meus irmãos, no YouTube, para trazer pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. Umas informações para que nossos professores, junto com seus conhecimentos e com o auxílio do Espírito Santo, eles possam dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. Nós usamos, meus irmãos, aqui neste canal, na nossa Escola Bíblica, um material elaborado pela editora Betel. E nesse primeiro trimestre de 2026, nós estamos falando sobre os discípulos de Jesus Cristo, né? Crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Então nós temos sido muito abençoados por esse material nesse primeiro trimestre, e foi elaborado pelo nosso pastor Eliel Araújo de Alencar. E hoje, meus irmãos, nós vamos estar conversando aqui, trazendo algumas informações sobre a lição de número 3, que vai falar os compromissos dos discípulos de Cristo. Então, se você quiser, nos acompanhe aí no canal, se inscreva no canal, participe conosco dessa aula para a honra e glória do Senhor. E se você puder, acesse o canal, acesse o site oficial da editora Betel para que você também possa adquirir sua revista e fazer anotações e participar conosco desta aula, amém? Glória a Deus por isso. Então você fique à vontade, faça seus comentários, deixe o seu like, nos ajude a melhorar a cada dia aqui o canal para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Então hoje nós vamos falar os compromissos dos discípulos de Cristo. Então a pessoa, quando para a caminhada com Cristo, quando confessa a Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador, ela vem agora trazer uma discipulada, ela tem que apresentar características do Senhor Jesus. E para que isso possa ser feito, você assume alguns compromissos na presença do Senhor, na presença da igreja, em todo aquele ambiente onde agora você é conhecido como discípulo de Cristo. Então nós temos alguns compromissos que nós vamos falar aqui. Por exemplo, compromisso com a verdade, compromisso com o amor ao próximo, compromisso com o bem, compromisso em se desviar do mal. Esses são os compromissos da leitura da palavra, são os compromissos, são tudo aquilo que você assume em fazer quando você tem a Cristo como Senhor e Salvador. Então nós vamos falar sobre isso nesta lição. O nosso comentarista, ele traz como texto áureo, texto base para a nossa lição de hoje, Mateus capítulo 4, versículo 20, aonde ele vai dizer: então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E aqui eu já gostaria de deixar uma informação, um destaque para que você faça aí aos seus alunos nesse termo chamado logo. A Bíblia vai dizer que Jesus, no seu ministério terreno, ele escolhe os discípulos, e quando ele chama esses discípulos, ele vai chamar Pedro, João, os discípulos, e em alguns momentos ele vai encontrar Pedro e André, eles lançando a rede ao mar, e ele vai encontrar Tiago e João consertando as redes, Então a gente vai perceber que quando Jesus chama, essas pessoas estavam trabalhando, mas o chamado de Cristo é maior do que o que eles faziam. E logo, quando Jesus chamou, logo eles deixaram para trás tudo aquilo que eles faziam na forma cotidiana e circular para viver o chamado de Cristo. Trazendo para os nossos dias, nós precisamos entender que quando você assume o compromisso com Cristo, quando você ouve a voz do Senhor e se entrega nas mãos dele para ter Jesus como seu Senhor e Salvador, as coisas que você fazia antes desse compromisso, você precisa deixar. As coisas que você fazia que não estavam de acordo
com o Senhor, que não estão alinhando ao seu propósito, imediatamente você tem que largar. Esse é o grande detalhe. Não dá para ser discípulo de Cristo e continuar fazendo o que fazia antes. Veja que aqui ele está dando um exemplo prático de vida, que eles largaram aquele serviço porque Jesus chamou ele para ser pescador de homens. Então eles pararam de pescar peixe para ir fazer a obra do Senhor e pescar homens para o reino de Deus, fazer a obra do Senhor. Na nossa vida, na nossa caminhada, não quer dizer que você vai largar o seu emprego, largar suas coisas, não é isso que a Bíblia está falando. O que ela está dizendo é para que você largue tudo aquilo que seja diferente do chamado que Jesus tem com você. E logo, não pode ser depois, não pode ser lá na frente, não pode ser, quando der eu vou caminhando com as coisas aqui e depois ver. Não, tem que ser logo. As mais práticas, as coisas que não condizem com o chamado, você tem que deixar. Veja que Jesus chamou ele pescadores de homem, não era mais pescador de peixe. Então eles largaram imediatamente aquilo que não fazia parte mais do chamado para ir fazer o que agora Cristo chamou, porque eles agora são discípulos de Cristo. É a mesma coisa na nossa vida. Então destaque esse termo logo como tem que ser imediato a mudança, o deixar para trás aquilo que não agrada e que não faz parte do chamado de Cristo na nossa vida, porque agora nós somos discípulos de Cristo. Na verdade aplicada, nós vamos ver que o nosso comentarista vai dizer: o discípulo deve honrar seu compromisso com Cristo, seguindo pelos caminhos que ele o direcionar. É a obediência, compromisso com a obediência. Assim nós honramos o compromisso que fizemos com Cristo ao confessá-lo como único e suficiente Senhor e Salvador. Então, meu irmão, o que nós precisamos destacar para os nossos alunos? Que nós devemos honrar esse compromisso, que esse compromisso não pode ser somente um levantar de mão, somente tomar um banho numa piscina para quando for o batismo. Não, o compromisso você honra cumprindo a ordem daquele que você assumiu como líder. Você honra o compromisso quando você obedece àquele que você confessou ser o seu Senhor e Salvador. Aí que está o destaque para os nossos alunos. Honrar o compromisso é obedecer continuamente àquele que você escolheu como Senhor e Salvador. Você não foi obrigado, ele não te impôs, foi você que viu, escolheu a Cristo como Senhor e Salvador. Então agora você tem que honrar o compromisso, cumprindo com obediência aquilo que ele manda. Então destaque aí para o seu aluno esse cumprir o compromisso com honra. Honrar o compromisso é cumpri-lo em obediência, o compromisso que você assumiu, que você escolheu em fazer. Destaque aí para os seus alunos. E aí, texto de referência, ele traz Mateus capítulo 4, verso 18, 19 e 21, e Mateus capítulo 28, verso 19 ao 20. Aqui já destaquei, né, que é o versículo 18 e o 19 e o 21, ele vai dizer aonde Jesus chama Pedro, Tiago, João, né, e o André, e você vai ver que eles deixam imediatamente aquilo que estavam fazendo para ir viver aquilo que Jesus chamou, que ele veio chamá-lo para fazê-lo pescadores de homens. Então destaque aí para o seu aluno. Mas o texto que eu gostaria de frisar para os irmãos é Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, que aqui é como se fosse um contrato cristão. Quando você assume a Cristo, como você confessa a Cristo como único, suficiente Salvador, você está assumindo esse contrato. E qual é o contrato? É aonde vem as cláusulas, aonde vem as ordens. Então aqui Jesus vai dizer o que tu tem que fazer e o que ele vai fazer nessa relação, nesse contrato, onde ele vai dizer: ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí a parte de Jesus: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação
do século. Amém. Então destaque aí para o seu aluno. Esse texto é o contrato que você assumiu. Tem que honrar, tem que obedecer para que você possa ensinar. Para você ensinar, você tem que saber, você tem que viver, você tem que ter feito, você tem que saber fazer para você poder ensinar. Então ele manda você ensinar a eles a obedecer os seus mandamentos. Então primeiramente nós precisamos obedecer. E o que Jesus faz por nós? Está com a gente. Todos os dias até a consumação do século, a presença do Senhor está conosco, garantindo livramento, garantindo sustento, garantindo vitória, garantindo a nossa paz, a tranquilidade para a gente vencer as lutas, as dificuldades. Então Jesus cumpre sempre a parte dele no contrato e nós precisamos cumprir a nossa parte. Destaque aí para os alunos. Então, meus irmãos, entrando agora na lição propriamente dita, onde nós vamos ver que os nossos compromissos, dentre outros, como eu já falei, nós temos o compromisso com a igreja local, com o contínuo cuidado pessoal nosso, e ter a palavra de Deus como regra de fé e prática e conduta. Então esses são os compromissos que o nosso comentarista traz aqui para nós, além de todos aqueles que já falou, com a bem, com a verdade, com a obediência. Você tem que ter compromisso com o cuidado pessoal, cuidar da aparência, cuidar do corpo, cuidar da sua caminhada, como você se apresenta. Você tem que cuidar da sua igreja, da igreja local. Tudo isso são compromissos que nós assumimos, e com a leitura da palavra, tudo isso é compromisso que nós assumimos quando aceitamos a Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador. Resumindo, seu compromisso é fazer tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Em todas as áreas da sua vida, Deus precisa ser glorificado. As pessoas precisam ver em você o amor teu por Cristo e glorificar a Deus pela sua vida. Destaque aí para os seus alunos. No capítulo 1, vem o chamado para o compromisso. Quais são os compromissos que ele vem nos chamar? Ele vem nos chamar com o compromisso de carregar a própria cruz, meu irmão. Aqui é uma coisa muito interessante. A cruz era um símbolo de morte naquela época de Jesus. Toda vez que se falava em cruz, sabia-se que alguém iria morrer por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros. Quando Jesus diz carregue a sua cruz, era por quê? Porque todo criminoso, toda pessoa que ia ser crucificada, ela mesmo carregava a cruz nas costas até o local da crucificação. Ela não chegava lá e a cruz já estava pronta lá para ela ser crucificada. Não, ela tinha que carregar aquela cruz para chegar lá, ser colocada no local e ele ser crucificado nela. Por quê? Porque a pessoa era crucificada no chão. A cruz era colocada no chão, a pessoa era presa ali. Aí depois eles levantavam aquela cruz já com a pessoa numa posição e deixava ali para que ela viesse morrer naturalmente pela posição, pelas feridas que foi causada. Então a cruz era um símbolo de morte. Quando Jesus olha para os discípulos e fala que tem que carregar sua cruz, o que ele está dizendo? Que nós precisamos matar as nossas próprias vontades. É aqui um ponto fundamental na caminhada cristã. Quem quer ter Jesus como Senhor e Salvador tem que matar as suas próprias vontades. As suas vontades têm que se submeter às vontades de Cristo. Tudo que você for fazer, você precisa saber se Cristo está apoiando e está concordando com aquilo que você faz. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu dono. Então, quando você vai escolher, quando você vai fazer, tem que submeter. Porque carrego a minha cruz, eu nego a mim mesmo. Esse é o evangelho, meu. Não dá para ser crente querendo viver o que você achar que tem que fazer. Não dá para ser crente tomando as suas vontades em primeiro lugar. Nós precisamos ser cristãos, botar nossas vontades debaixo do senhoria de Cristo. Por isso está dizendo, carregue a sua cruz, negue-se a si mesmo, meu irmão. Não quer dizer que você não vai ter sonho, que você não vai ter projeto, que você não vai escolher, que você não vai fazer as coisas. Você vai escolher, você vai ter seus sonhos, seus projetos, mas tudo submetido à vontade do Senhor. Se não for
dentro da vontade de Deus, se a tua vontade, se o que veio para você não está alinhado com a vontade do Senhor, com os mandamentos de Cristo, você não pode fazer. Por quê? Porque você nega a si mesmo, porque você mata a sua carne, você mata as suas vontades pela vontade de Cristo. Então destaque aí para os seus alunos esse principal compromisso. O primeiro compromisso é carregar a sua própria cruz, negar a si mesmo. Depois, o segundo compromisso daqueles que são discípulos de Cristo, ele tem o compromisso com a verdade, com ser verdadeiro. O crente tem que falar e cumprir, o crente tem que comprar e pagar, o crente tem que ser uma coisa só, verdade, meu irmão. Não dá para ser de um jeito na frente das pessoas e de outro jeito por trás das pessoas, não. Jesus é a verdade, não é uma hora, não é depois, ele sempre é verdade. Então o discípulo de Cristo tem que ser sempre verdade, meu irmão. Caminhar na luz. Se alguém fizer uma auditoria na sua vida, tem que bater certinho o que tu fala com o que tu vive. O que tu faz em público tem que bater certinho com o que você faz no particular. Se não tiver assim, tem que pedir a Cristo para ficar, para te ajudar a arrumar essa situação. Por quê? Porque o discípulo de Cristo caminha na luz, sem mentira ou sem atividades obscuras, meu irmão. Não podemos ter dois momentos, não podemos ter duas personalidades. Não, eu não posso ser manso na igreja e ser um colérico na vizinhança, dentro de casa. Eu não posso ser tranquilo na rua e ser agressivo dentro de casa. Você precisa ter a mesma característica, meu irmão. E aí é uma grande dificuldade. Mas o discípulo de Cristo tem que ser verdadeiro, mas muitos não são. Na igreja, no ambiente, nas 2 horinhas de culto, ele é um excelente cristão, todo mundo aplaude. Mas nas outras 22 horas do dia, não bate com o que ele fala lá. Então nós temos que ter esse cuidado, meu irmão. Tem que ser verdadeiro. Você precisa ter a mesma linha de raciocínio na frente das pessoas e sozinho. Destaque isso aí para o seu aluno. E depois, meu irmão, o compromisso com a obediência. A obediência é uma das maiores virtudes cristãs e está diretamente relacionada ao amor de Deus e aos seus mandamentos. Aqui é um ponto fundamental, meu irmão. Destaque isso aí para o seu aluno, compromisso com a obediência. Esse é o papel do cristão. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse que quem o ama é aquele que guarda os mandamentos. É aí que é o ponto. Muitas pessoas vão para a igreja, declaram seu amor a Cristo em palavras, em louvores, em largas orações, diz que Jesus é o seu amor, que ele ama Jesus, que ele agradece, que ele é grato a Jesus, que ele glorifica a Jesus. Só que na vida dele ele não cumpre os mandamentos de Jesus, meu irmão. E o próprio Senhor disse que aquele que crê nos seus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama, e esse será amado do meu Pai, e ele virá e se manifestará nessa pessoa. Então, meu irmão, a decisão de louvar, de engrandecer o Senhor, precisa ser em obediência aos seus mandamentos, e não só em palavras, e não só em veste, e não só em aparência. Porque o próprio Jesus falou, quem me ama obedece. Não é quem fala, não é quem abraça, não é quem me beija. Não, meu irmão, quem me ama é quem me obedece. E aí é que é o ponto central. Quantas pessoas aí dizem que ama Jesus? Quantas pessoas aí dizem que gostam de Jesus, que tem Jesus como Salvador, mas o amor não está nem perto dele. Por quê? Porque na hora que precisa, ele faz tudo errado. Tudo que Jesus fala para não fazer, ele não faz. Ele faz diferente. Ele faz aquilo que não é para fazer. Então não tem o amor nenhum por Jesus. Destaque isso aqui. Foi ele que disse, quem me ama é quem me obedece. E ponto. Não adianta você ter aparência, não adianta ter essas coisas se não obedecer os mandamentos de Cristo. Então cuidado com isso, meu. Porque se você não ama a Cristo, o Pai que enviou a ele também não vai te amar.
Então não vai conseguir chegar ao céu se o dono da casa não gosta de você, meu irmão. Então temos que ter esse cuidado. Então foi a forma que Jesus estabeleceu de saber se a pessoa o ama ou não, é pelos seus mandamentos, é cumprir os mandamentos. Então, destaque aí para o seu aluno, a gente fecha aqui o capítulo 1, mostrando compromisso com negar a si mesmo e carregar a cruz, negar suas vontades, submeter suas vontades à vontade do Senhor, compromisso com a verdade, ser o mesmo no público e o mesmo no individual, sozinho, no escuro e no claro você tem que ser a mesma pessoa, e compromisso com a obediência, que é caracterizada por amar a Cristo. Quem obedece seus mandamentos, esse ama ao Senhor. Então destaque isso aí no seu aluno, meu irmão, isso aqui é muito sério. É por isso que Jesus vai falar naquele grande dia. Muitos disseram Senhor, Senhor, e ele vai dizer, não conheço, afaste de mim, vós que praticais a iniquidade. É porque chegar lá ele vai saber que aquela pessoa não o amou de verdade, porque praticava aquilo que ele dizia para não fazer. Destaque isso para o seu aluno. No tópico 2, no capítulo 2, o comprometimento agora é com Cristo, né? A gente falou comprometimento, os compromissos com a vida cristã, lá no capítulo 1, chamado para o compromisso, para que você possa começar compromisso com Cristo, você tem um chamado com Ele, para negar a si mesmo, para guardar a verdade, para obedecer. Agora o comprometimento com Cristo, agora já vai vir na prática, que é o comprometimento com a igreja, meu irmão. Primeira coisa que você destaca para o seu aluno, comprometimento dá uma ideia de continuidade, é compromisso, todo dia, contínuo, tem que fazer todo dia. Continuidade, é aqui que você vê resultado, meu. Não adianta fazer uma vez, não adianta fazer duas e não fazer mais. Tem que ser compromisso. Então, compromisso com a igreja é cuidar um dos outros, porque a igreja, meu irmão, é o crente, são os membros. A igreja não são as quatro paredes onde você senta 2 horinhas. A igreja são aqueles que estão lá, são os irmãos. Por isso Paulo vai dizer que os membros do corpo de Cristo cuidam uns dos outros. Então, quando tu está comprometido com Cristo, você coloca isso na prática, fazendo o quê? Compromisso com a sua igreja, que são os seus irmãos à sua volta. Cuidar do irmão, ajudar, amar o próximo, amar o irmão dentro da igreja, cuidar dos domésticos da fé, para depois cuidar dos que estão de fora. Primeiro é o doméstico, primeiro tu cuida do teu corpo, para depois você poder cuidar do corpo do outro, meu irmão. Muitos dentro da casa do Senhor, primeiro, o cara da rua, aquele mendigo que está lá, vamos ajudar, vamos, mas e os irmãos dentro da igreja? Dentro do próprio corpo você não olha, não cuida, não ajuda, não se preocupa e depois quer ir cuidar do que está caído na rua, você não tem condições, o corpo está quebrado. Primeiro o corpo tem que estar saudável para eu cuidar de outro doente, meu irmão. Primeiro são os domésticos da fé. Olha os crentes que estão à tua volta. Olha o teu irmão que não vai mais na escola bíblica. Olha o teu irmão que está passando por uma enfermidade, por uma crise financeira. Cuida deles primeiro dentro da casa, meu irmão. Cuida do corpo primeiro, para teu corpo ficar saudável e depois você ir cuidar do corpo do outro que está doente, para levar Cristo para ele. Por isso, ele está falando comprometido com a igreja. A igreja são os irmãos, não são as paredes, as cadeiras. Isso vai ficar, isso vai acabar. Isso não vai levar ninguém para o céu. Você tem que cuidar dos irmãos. A igreja é o vivo, é o corpo, são as células, meu irmão. O importante do corpo são as células, são os órgãos, são os membros do corpo que nós precisamos tomar conta. Por isso ele está dizendo, comprometido com a igreja local. Cuide dos irmãos. Depois você cuida de onde os irmãos ficam. E as paredes, a igreja, aí você vê
tem que ter, sim, tem que ter a igreja, tem que ter o cuidado. Mas primeiro é os crentes, primeiro é a vida, primeiro as pessoas. Depois, se der, você melhora as paredes, você arruma a igreja aí, fica mais bonitinha. Mas primeiro os crentes tem que estar bonito, tem que todo o corpo estar saudável. Depois você vê essa parte. Por isso, o nosso comprometimento é com a igreja, mas é com o corpo de Cristo. Por isso, Paulo vai dizer lá em Coríntios que o membro do corpo de Cristo cuida uns dos outros. Então, destaque aí para os seus alunos. Comprometidos com o autoexame, né? Então, aqui, meu irmão, nós precisamos a cada dia, em vigilância e oração, buscar em Deus um scanner. Pedir, Senhor, passa em mim o teu scanner com o teu sangue, os teus olhos como chama de fogo, passa na minha vida e me mostra se tem algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo. Sozinho tu não consegue se arrumar, meu irmão. Por isso o salmista vai dizer, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau que te entristece e me arruma para ir para o caminho certo. Autoexame, meu irmão, comprometido com Cristo, todo dia eu tenho que avaliar, isso aqui não tá bom, isso aqui incomoda o Senhor. Senhor, me dá força para parar com isso, me dá força para mudar com isso, me dá força para transformar isso. E Deus vai te ajudando, porque você tem um compromisso com o autoexame. É você que tem que fazer, meu. Existem situações que só você sabe, que só você pode clamar ao Pai para que Ele possa te ajudar. Você e o Pai tem que ter o particular. Me faz o autoexame, Senhor. Isso aqui te incomoda? Isso aqui que eu acho que eu faço aqui te incomoda? Não quero saber da opinião dos outros, meu. Eu quero saber da opinião do meu Senhor. Senhor, isso que eu faço te incomoda? Isso que eu faço não te agrada? Então me limpa, me ajuda a ir pelo caminho certo. Esse é o autoexame. Temos que ter esse compromisso. Depois, o comprometimento com a palavra, né? Então nós estamos falando nessa palavra comprometimento com a ideia de continuidade. Então agora com a palavra o salmista vai dizer que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Então se ela é lâmpada, é luz, eu preciso ter sempre. Porque se eu não levar a lâmpada, eu não levar a luz, o que vai acontecer? Vai ficar escuro e você vai cair ou vai ficar parado. Não tem como andar no escuro se não tiver a luz. Não tem como você caminhar no mundo de trevas se você não tiver a luz de Cristo, que é a sua palavra. Para quê? Para ir te desviando do mal, meu. Para ir te dando o caminho certo. Esse é o comprometimento. Então, cultive a leitura. Todo dia um pouquinho, meu. Cultivar é igual você plantar. Todo dia você rega um pouquinho. Todo dia você apara uma folhinha. Você tira uma erva daninha. Todo dia um pouquinho até chegar a hora de colher, meu. Não adianta eu chegar de uma vez, eu vou ler a Bíblia, leio tudo de uma vez correndo, uma vez, leio tudo e depois não boto em prática, não aprendo, não medito, não vejo o que aquilo vai falar na minha vida para eu aplicar. Por isso ele está dizendo, precisamos ler e meditar, meu irmão. Ler, você lê qualquer coisa, mas quando você medita, você tira, extrai daquilo ali situações que você possa aplicar no seu dia para te melhorar. Por isso você tem um prazer do Senhor, tem um prazer na lei do Senhor e nela medita de manhã à noite até o sol se pôr, assim que é o crente. Meditar é diferente de ler. Você leu e você medita, você vai ver o que ele quis dizer, qual é a informação, o que eu aplico isso na minha vida, o que eu posso trabalhar. Então, meditar na palavra de Deus, todo dia um pouquinho. Não adianta eu ir lá na planta regar, se vamos dizer que na planta até ela der fruto, precisa de 100 litros de água. Não adianta eu lá em um dia eu rejogar os 100 litros e falar, você já está regada aí, agora me traz os frutos. É assim que a gente faz? Não, vai matar a planta. Todo dia você rega um pouquinho, no final soma 100 litros e ela te entrega o fruto, não é assim? É a mesma coisa, não dá para pegar a Bíblia e ler tudo de uma vez, de qualquer maneira, e uma vez na escola bíblica e achar, não, já fui, já li, já sei e acabou. Não, meu irmão. A palavra do Senhor se renova a cada manhã, todo dia ela tem uma inspiração, todo dia você tem uma meditação, todo dia ela vai encaixar em alguma coisa da sua caminhada. Então,
cultive e tenha esse hábito de leitura e meditação na palavra do Senhor e coloque em prática, meu irmão, porque senão você vai ser aquele cara da parábola que constrói tudo na areia. Você conhece a Bíblia, você medita na Bíblia, você sabe de tudo, você conhece os versículos, sabe todas as aplicações, mas quando chega na hora de botar em prática na sua vida, você ignora para viver o quê? As suas vontades. Aí Jesus falou, essa pessoa é quem constrói bonito, mas na areia. Na hora que o vento bate, que a chuva vem, que dá o problema, tu não tem alicerce e cai, e é grande a sua ruína. Então destaque isso aqui para o seu aluno, a importância de ler, de meditar e de colocar em prática a palavra do Senhor. Por isso ele diz, grande é a sua ruína. Por isso, meu irmão, que lá naquele grande dia vai ser grande a ruína dessas pessoas. Porque vai chegar lá e ele vai dizer, não te conheço. Imagina, 50, 60, 70 anos na casa do Senhor, fazendo a obra, lendo Bíblia, fazendo tudo, mas quando chegar lá ele dizer que não te conhece e mandar você para o inferno. Por quê? Porque tu não praticou a palavra. Não botou em prática o que aprendeu, o que sabia, não fazia. E aí? Esse é o grande problema, meu irmão. Então, destaque aí para o seu aluno que o nosso compromisso com a palavra é fazer a gente botar a palavra em prática todos os dias na nossa caminhada. No capítulo 3, nós finalizando a aula, o discípulo de Cristo e a ética. A ética cristã é a palavra do Senhor, meu. A ética cristã é o que determina o seu comportamento, as suas atitudes, o que vai dizer o que você pode ou não fazer. É a ética cristã que vem através da palavra do Senhor. Então, nós vivemos num mundo comprometido com o quê? Com o diabo. Porque o mundo jaz no maligno. Então, o que eles fazem vai totalmente contra a palavra do Senhor. E nós estamos nesse mundo. Mas a Bíblia diz que nós não somos desse mundo. Então, como é que a gente vai fazer dentro de um mundo que vive para o diabo, que vive através das coisas que o diabo manda, para você viver como cristão? Você tem o código de ética bíblico. É ela que vai fazer a diferença, fazer você caminhar na lama e não se sujar da lama. É o código de ética cristã. Então, não é porque uma coisa é lícita que o crente pode fazer. Por isso ele vai dizer, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convém fazer. Por quê? Porque vai contra a palavra. O mundo aplica isso, diz que tudo pode, tudo faz, mas você é cristão, anda fora do mundo. Você está aqui, mas os seus compromissos, as suas atitudes não são com os daqui. Isso gera consequência, gera vergonha, isso gera repulsa do mundo, isso gera comentários, né? Isso gera deboche, isso gera risos, mas não tem problema, porque você, para o mundo, você está morto, meu irmão. Para as suas vontades, você está morto. Se o céu está aplaudindo, não importa se o mundo está rindo, está debochando, está apontando você, está falando um monte de coisa, não importa. Se o céu aplaude, o crente, discípulo de Cristo, que tem a ética cristã, que é comprometido com a palavra do Senhor, a alegria dele é saber, o céu está me aplaudindo, está aprovando a minha caminhada. Então você pode ter o mundo todo contra, mas se o céu aplaude, você está na posição certa, você está no momento certo. É para isso que nós vivemos, para ser aplaudido pelo céu, meu irmão. Então destaque aí para o seu aluno, nós precisamos seguir a ética cristã. Aí no tópico 3.1, o que vai acontecer? Quando a gente segue essa ética cristã, a gente vai resplandecer no mundo. Porque eles vivem na treva, eles vivem fazendo errado. Quando aparece um para fazer diferente, ele resplandece, ele chama atenção. Ué, aquele ali não está sujo igual a gente, por quê? Não, porque ele não faz isso aí, ele não fornica, ele não rouba, ele não fala palavrão, ele não segue as coisas que tem o mundo, ele namora, mas não tem sexo antes do casamento, ele não faz o que o mundo faz. O mundo é normal, mas você faz diferente, tu resplandece. O diferente sempre aparece, meu irmão. É assim que acontece, por isso Jesus está falando,
Ninguém acende uma candeia e bota embaixo da cama. Assim é o crente. Você é um crente aceso em Cristo. A luz de Cristo brilha em você. Tu se esconde? Não pode. Você tem que estar no mundo e as pessoas têm que ver a luz diferente. Esse cara tem um negócio diferente. Ele não segue o mesmo padrão nosso. Ele abre mão. Ele precisa disso, mas ele não faz do jeito que a gente faz. Ele espera diferente. Ele aguarda diferente. Então isso é resplandecer no mundo, meu irmão. Nós precisamos ter responsabilidade pessoal e na hora de agir no coletivo e no coletivo e no individual. Moral, responsabilidade cristã que vem através de quem? Da ética cristã que está na palavra do Senhor. Você faz diferente. Por mais que seja bobo, por mais que seja simples, por mais que o mundo aceite, esteja normatizado, o crente faz diferente. Porque a ética dele é outra, é cristã. Então, destaque aí para o seu aluno. E eu gostaria de destacar para os irmãos o seguinte: devemos fugir, né? O comentarista ele coloca, fugir de tudo que nos envergonhe, de tudo que fere a nossa boa conduta cristã, de tudo que nos impede a comunhão com Deus e do julgo desigual com os ímpios. Então, mesmo, muitas das vezes você está fazendo coisas naturais, normais, mas se impede a tua adoração, se tira o seu tempo com Cristo, se vai te envergonhar, se não traz a glória para o nome do Senhor, não é bom fazer, não faça, porque isso aí não está dentro do código de ética cristã. O compromisso com o bem, meu irmão. Agora, quando nós temos o compromisso com a ética cristã, nós estamos comprometidos com o bem. Mais uma vez, a ideia de continuidade. Paulo vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, que se nós não desanimarmos de fazer o bem, seremos recompensados. Nós precisamos perseverar em fazer o bem. O que quer dizer isso? Fazer o bem sem olhar a quem. Porque assim você vai perseverar. Se começar a dizer que faz o bem só para esse, só para aquele, que você reage, né? Agora criaram essa situação. Eu sou recíproco, eu faço o que fazem para mim, né? Se me dão atenção, eu dou atenção. Você vai ter tudo de mim daquilo que você me dá. Não é assim que o crente age. O crente não reage, meu irmão. O crente age. Você foi chamado para fazer o bem. Se te fizeram mal, faça o bem. Foi assim que Jesus ensinou, meu irmão. Você não só faz se fazem para você, você faz porque a tua essência é cristã e a sua essência é de fazer o bem, independente de quem. Por isso tem o ditado, faça o bem sem olhar a quem. Serve para nós, meu irmão, serve para o cristão. Não tem problema se foi quem te traiu, não tem problema se foi quem te roubou, não tem problema se foi aquele que fala mal de você. Se tu tiver a oportunidade, faça o bem a ele, meu irmão. Ajude, sustente, dê condições. Faça o bem porque você é comprometido com o bem. A ética cristã é a ética do amor, meu irmão. E aqueles que perseveram em fazer o bem, Deus se agrada e tem o prêmio da vida eterna, meu. Porque o Senhor é bom, o Senhor é longânimo, o Senhor é benigno. O cristão, o discípulo de Cristo, ele tem que ser bom também. Faça o bem sem olhar a quem. Continuidade em fazer o bem. Toda vez que tiver oportunidade, faça o bem, porque essa é a código de ética cristã. Você está num mundo comprometido com toma lá da cá. O mundo está comprometido com reagir. Me faça que eu te faço. Você me trata, eu te trato. Não é assim que o crente faz. Por quê? Nós temos a essência de Cristo. Quem tem a essência, ele não consegue fazer diferente mesmo. Quem tem a essência não faz nada aqui fora da sua essência. Então, destaque aí para o seu aluno. Independente de qualquer coisa, você precisa dar seus frutos. Uma mangueira, meu irmão, ela sempre vai dar manga. Mesmo que você taque pedra nela, mesmo que você bata nela com a madeira, mesmo que você corte ela, mesmo que você faça qualquer coisa, ela sempre vai dar manga, porque a essência dela é dar manga. Então destaque aí para o seu aluno. Pode te bater, pode falar mal, pode fazer acontecer com você. Você é cristão, você faz o bem sem olhar a quem. Então, compromisso de fazer o bem.
E para a gente finalizar, ele vai trazer a base da ética cristã. Quem é? A palavra de Deus, meu irmão. O manual para o crente, o manual, o código de ética e deontologia, o código que determina a sua conduta, a forma de você conduzir, de caminhar dentro de um ambiente. O manual é a palavra do Senhor. Então a básica da ética cristã é a palavra. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, porque quem nos rege, quem nos guia é a palavra do Senhor. Então, meu irmão, o discípulo, o compromisso do discípulo de Cristo é a palavra de Deus, é a base. É através da palavra que você vai se comportar, né? É através da palavra que você vai se conduzir dentro desse mundo e apresentar esses frutos. Compromisso com a verdade, compromisso com a obediência, compromisso com negar a si mesmo, compromisso em amar ao próximo, compromisso de cuidado, de fazer tudo para a glória de Deus. Aqui nós resumimos, esse é o ponto. Destaque isso para o seu aluno. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória do Senhor. Se você conseguir viver essa vida cristã, tudo que você fizer, tudo que você falar, tudo que você pensar, tudo que você vestir, tudo que você for fazer, se você tiver o objetivo de glorificar o nome do Senhor, se o nome do Senhor for glorificado em tudo isso que você fizer, aí sim você é um discípulo verdadeiro de Cristo, comprometido com a ética e com a palavra cristã. Amém? Glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe. Você tenha uma aula extraordinária na presença do Senhor e até a próxima pré-aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.